Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, queridos irmãos. Mais um programa de Islam Sem Censura. Desta vez, a gente falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a pessoa do profeta Muhammad. Só que estamos nos dias tão abençoados, dias do nascimento do profeta. Vamos falar sobre essa pessoa, quem foi Muhammad, o que ele fez e conhecendo um pouquinho sobre a história desse grande homem, esse grande mensageiro de Deus. Estamos com nossos convidados, Sheikh Mohammed Khalil, o diretor do Centro Islâmico em Foz, e também Haj Nasser, que sempre a gente atrapalha ele. Que Deus abençoe todos, queridos, sejam muito bem-vindos para o nosso programa. Sheikh Mohammed, por favor, explique para nós quem é Muhammad, quem é o profeta Muhammad. Talvez brasileiros não o conhecem muito. Esse homem que os muçulmanos consideram ele como selo dos profetas, último dos profetas, aquele que veio depois de Jesus para estabelecer a religião de Deus na terra. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, aproveitando este momento, parabenizar a toda a nação islâmica no mundo pela chegada do aniversário do nosso profeta Muhammad. Claro que foi considerado o nascimento dele no mês, o terceiro mês do calendário islâmico lunar, após da imigração. Claro que a imigração, mas ele nasceu no ano 570 depois de Cristo. Ele nasceu também num ano extremamente famoso, este ano. Foi nomeado, foi famoso entre os árabes, os historiadores que narraram a história, colocaram o nome daquele ano, o ano do elefante. Amul Fil. Amul Fil. Elefante. O que aconteceu? Porque, claro que... O que tem a ver com ano, elefante? Não, elefante não, mas essa é uma coisa bem, vamos dizer assim, em qualquer lugar na Península Arábica, especialmente nos países de Al-Hijaz, na Arábia Saudita atualmente, não existia nenhum elefante. Este animal extremamente estranho da cultura deles. Claro, eles viviam com cavalos, com camelos, com outros animais. Elefante para um fenômeno para eles, tipo de uma mágica, tipo de um milagre. E também o elefante foi usado como tipo de veículo de um exército, de um soberano, um rei de Etiópia atual. Etiópia atualmente de África. Claro, na África existe este animal. Existia e até agora existe. E foi usado como um tipo de instrumento para um planejamento daquele soberano chamado Abraha, e ele preparou um exército magnífico para eles, para destruir a Kaaba e reconstruir outra Kaaba dentro, na sua região. Exatamente, na sua região, naquele país chamado Habasha, Etiópia atual. Por quê? Porque, na realidade, naquela época, no ano 570 depois de Cristo, a mesma Kaaba, a mesma Meca, foi uma cidade mais famosa pela a economia mundial naquela região. Por quê? Porque existe exatamente um centro comercial, um centro mais movimentado e também um centro, além de ser economicamente uma cidade famosa, também uma cidade espiritualmente, religiosamente. Por conta também. da Kaaba. Exatamente. Por conta da Kaaba. A Kaaba, um templo, por fim, um templo de várias religiões. Naquela época, os monoteístas, seguidores do profeta Abraão, também para os politeístas, que existia bastante. Eu ouvi dizer que desculpa interromper, eu ouvi dizer que cada tribo naquela região, além das tribos, agora, cada uma tribo tinha um ídolo especial deles guardado na Kaaba, ao redor. Não cada tribo, cada autoridade do tribo. Isso.
tinha um ídolo. Uma representação de Um ídolo. ídolo, sabe? O ídolo, ele representa para eles, tipo, dos mitos que eles fabricaram Uhum. e divulgaram sobre os ídolos, as estátuas, como um banco para fazer a arrecadação do dinheiro do povo simples, do povo modesto, na realidade. Essa é uma outra história. Depois a gente vamos, É o que existe Deixar hoje. detalhes. vamos detalhar sobre o assunto. Mas eu Então- estou falando sobre o ambiente social daquela cidade onde nasceu o profeta Muhammad. Que a paz- Ele nasceu, que a paz esteja com ele e sua purificada família. Ele nasceu na cidade de Meca, no ano 570. Claro que ele nasceu órfão, por exemplo, uma das Tinha dificuldades. perdido seu pai. O pai dele faleceu quando a mãe estava grávida nele. Tá bom. Ele nasceu, a mãe já carregou a responsabilidade dela. E a mãe dele também depois faleceu de 6 anos. Sete. Vamos dizer assim, assumiu a Cuidou dele. responsabilidade? O avô dele, Tomou Abdul conta Muttalib. dele. Né? A responsabilidade de criar, Abdul de Muttalib. educar, de proteger. E Abdul Muttalib, naquela época, era uma autoridade social, econômica e também política em Meca e religiosa, mais religiosa, seguidor do monoteísmo, da Din religião al-Hanif. do profeta Hanif. Abraão. Claro, profeta Abraão. Então, o Sheikh até agora falou sobre a situação da região, né? Da cidade, que cidade de Meca não era qualquer uma cidade muito importante, economicamente, religiosamente, é uma cidade estratégica. Então, o profeta nasce nessa cidade. E ainda, o tempo, o ano que ele nasce, o ano que é considerado o ano da elefante, Um ano polêmico. um ano muito É um polêmico, ano que como o aconteceu Sheikh uma falou. grande- Tem um exército muito numeroso, tendo elefantes, vários elefantes, tem uma missão, tem um plano para destruir a casa sagrada de Deus, Kaaba. Fazer o quê? Reconstruir outro templo na região deles para puxar para todos, tentar atrair, atrair esses todos os comerciantes, atrair religiosos, turistas, recursos, turistas, Turista religioso. sim, turismo religioso. para o que? Para a região deles, para a cidade deles. Mas o que aconteceu depois, Sheikh? Oh, claro que nasceu o profeta Muhammad neste ambiente um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer, um ambiente bem conflito. E também nasceu ele. Quando nasceu, ele nasceu também pela família com dificuldade, sem pai. E a mãe Seu também, órfão. depois de 6 anos, faleceu a mãe. Amina. Depois ele chegou, o avô dele, Abdul Muttalib, um homem lúcido, sábio, político, uma pessoa que na realidade uma referência daquela É uma cidade. referência, sim. E ele que mandava dentro da cidade. Tem uma questão muito interessante na história, na verdade, pré-islâmica. Os pais do profeta, ou seja, antepassados do profeta, sempre eram portadores das chaves da casa sagrada de Deus. Exatamente. Então, Era era um uma guardiões, autoridade um muito prestígio, elevada. prestígio Prestígio deles. muito elevada. Claro que por dois motivos. Mesmo a família Bani Hashem, significa Bani Hashem. Hashem, quem é Hashem? O bisavô do profeta Muhammad. Hashem era grande homem também em Meca. Todos seus filhos, como você já mencionou, e eles, como uma herança, Eles guardavam essa são autoridade. herdeiros da chave da Kaaba. Isso é uma honra grande de quem tem a chave. Um prestígio magnífico. Um dentro prestígio da cultura- social, da uma cultura- da posição cultura importante. deles. E além disso também, eles tinham outra missão social e moral de oferecer água e comida a todos os visitantes Sim. da Kaaba. A questão de oferecer água e comida, aqui no Brasil talvez não, é importante, mas naquela época, no Sim, deserto, exatamente. Tem que tantos imaginar turistas, tantos peregrinos, Sim. então era uma Era uma missão que uma não missão muito- deveria ser centro dada para turístico. qualquer Qualquer pessoa. Exatamente. Um centro Apenas turístico, alguém que muitas realmente- pessoas cruzam deserto, imagina. Assim tem que ter imaginação. chega para essa região. Exatamente. Olha bem, uma cidade não tem água. Alguém que possa tem controlar, planta. administrar. É uma cidade de deserto. Não tem mesmo. nada, sim. E eles
eles se juntaram, mandaram bastante camelos, caravanas dos camelos, como agora vamos dizer assim, caminhões, caminhoneiros, Sim. para só com caixa de Logística, né? água. Logística. Logisticamente precisa de milhares. Eles E boa estavam- vontade, E Chique, de boa porque vontade. essa A boa generosidade vontade, é a uma- generosidade, são coisas que, através delas, que são nomeadas as pessoas, né? Era uma missão que não era... Por exemplo, agora vamos chegar agora. Tinham outras Após pessoas. do falecimento, quando chegou o profeta Muhammad de 9º ano, faleceu o avô. Mas quem assumiu Quem a assumiu? responsabilidade? Abu O Talib. tio Abu Talib. Sim. Esse Abu Talib, na realidade, grande crente, grande muçulmano, grande defensor, Submisso. e ele, Abu Talib, era um número, vamos dizer assim, de economia, das condições e da generosidade que não existe igual a ele. Abu Talib, por exemplo, quando recebia hóspedes, visitantes, ele abatia dezenas dos animais só para servir aos Sim. seus aos visitantes turistas em Uma Meca. generosidade Enquanto, muito... enquanto outras autoridades, outras pessoas, às vezes pensavam mais naquela questão do lucro, como conseguir dinheiro através dessas visitas, dessas peregrinações, as lideranças, né, que Então, cuidavam. Então o profeta Muhammad nasceu dentro dessa família. Essa Olha, família tão avô, digna, tio, tão mãe. nobre. Ele também, na realidade, como vamos dizer o seguinte, as dificuldades da vida deixa o homem com bastante experiência. E ele, quando chegou à idade de 14, 15 anos, começou a trabalhar como pastor. Já tinha dos passado animais. com muita dificuldade. Essa é também uma característica de todos, e a maioria dos profetas, como diz uma narrativa do profeta Muhammad, que todos os profetas foram pastores. Para quê? Para, olha bem, para acumular e motivar e incentivar a característica de ter paciência, Essa tolerância, a tolerância, a paciência, resistência, especialmente Sim. no deserto. trabalho Também duro. sempre coloca Um a palavra trabalho de duro, deserto, né? tem Muito que duro. imaginar Andar bastante. geograficamente a região. Na região como a Amazônia tem bastante água, tem bastante floresta, não Tem sei. que Tem que levar procurar, os achar o gados, os ponto. carneiros para um lugar muito longe, Depois voltar, cuidar fazer deles, todo esse voltar cuidado. E novamente. este o que faz? Deixa, vamos dizer assim, o homem mais resistente, Mais forte, mais mais forte, sábio. e também com a paciência dele, que pode conquistar seu futuro. Preparado, Preparado. treinado. Sim. Sheikh Muhammad, o senhor teve a experiência de ser pastor ou não? Eu tenho. Sim, Na cidade, não é uma cidade, é uma aldeia da minha tia lá no Iraque. Uma vez eu acompanhei, várias vezes acompanhei meus primos, né? É um trabalho que precisa, requer muita paciência. Imagina, você leva muito longe da cidade, muito longe do local onde as pessoas vivem, para um mato, onde tem, como fala, Montanhas, montanhas, mato, tem deserto. verduras, tem coisas que consumível Que para eles os podem carneiros. consumir, É. que os animais Tem que podem. ficar E ficar lá, 5 horas no sentado. deserto. com sol, bate, Sol, tudo. chuva, vento, frio. Simplesmente tem que E ficar. cuidar das ovelhas, né? Isso. Porque se aparecer Tem algum animal, lobo, tem algum lobo. Então, requer muita paciência. Imagina, tem que fazer isso todo dia. Sim. Todo dia. É um trabalho Também, de. Exatamente. Não só proteger também, cuidar ao não perder algum animal deles. Sim, Porque, sim, na claro. verdade, E vamos tem, dizer e tem assim, pastores Grande que. responsabilidade, E né? tem pastores que, no caso, hoje em dia a gente fala terceirização, né? Pessoas que tinham gado, mas não tinham tempo de levar, de cuidar. de cuidar. Então eles davam esses Contrata animais, alguém. contratavam um pastor para levar e Tem uma que história muito interessante. tem uma vez, responsabilidade maior, né? tem uma história muito interessante. Uma vez, o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, também era um pastor. Ele cuidava dos carneiros e cabritos. Uma vez levou aqueles carneiros para o deserto. Achou um lugar muito Aquela bom. banda. Aquela banda. Sim. Um deles fugiu. Fugiu, montanha. Meu Deus, no E ele deserto. correu atrás. Correu atrás. Ficou muito tempo procurando aquele carneiro.
Imagina, tá cansado, subida, descida, quente, sol. E foi e pegou, colocou no colo dele, porque viu que o carneiro ficou muito cansado. Ficou muito cansado, andou muito e recebeu uma revelação de Deus. Recebeu uma revelação de Deus. Deus falou para ele: ó Moisés, eu vi na terra, eu não achei ninguém mais paciente que você, mais tolerante que você, mais carinhoso que você. Por isso que eu te designei como meu profeta. Eu vi no seu coração esse amor. Então, te deixei como um profeta. A mesma coisa, nós temos a mesma aplicação sobre o profeta Muhammad. Um homem que cuida, um homem que tem paciência. Tem paciência. Quando Deus fala no Alcorão Sagrado, quer apresentar para nós, para, o profeta, para a humanidade, podemos dizer. Quer apresentar para a humanidade quem é Muhammad na visão de Deus. Muito interessante. Deus deixa uma palavra muito simples. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós não te enviamos senão com a misericórdia. A única missão A misericórdia para a humanidade. Então, quando Deus quer descrever, apresentar para nós, para a humanidade de alguma forma, quem é Muhammad? Um Senhor misericordioso, para com todo mundo. Então, estamos falando sobre esse homem. sim. Né? E Sheikh, como foi o nascimento do profeta? Claro, o nascimento do profeta Muhammad. Também é muito importante estudar o ambiente religioso da cidade de Meca. A cidade de Meca tinha uma comunidade cristã. Também tinha uma comunidade judaica que vivia. Uma grande parte politeísta. E essas duas comunidades são monoteístas, são seguidores dos profetas antepassados, anteriores. E todos eles esperavam a vinda dele. Claro que porque já tinha sido anunciado nos no manuscritos deles. deles. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, as características de Deste alguém que vai surgir em Meca. Que seria o último Esse profeta, o final do Tem no Alcorão Sagrado, o Sheikh pode acrescentar mais. Tem um versículo aqui muito profundo, um trecho do versículo. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Sim, eles o conheciam como conheciam seu próprio como filho. você conhece seu filho. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Sim, ele estava prescrito Estão dentro da Bíblia e no Torá. As características o profeta dele. Antigo Testamento e Novo O Testamento. profeta Muhammad não era um homem desconhecido. Tudo bem, surgiu alguém. Não. Era um homem esperado. As pessoas esperavam a vinda dele. Tá? Além disso, no Antigo Testamento foi escrito o seguinte fenômeno, que na noite, naquele dia que ele vai nascer, vai aparecer no céu uma estrela brilhante igual ao sol no dia. Uma estrela Esse na foi noite. um dos milagres que Milagre. aconteceu. E os judeus, os sábios, os rabinos deles, naquela região, quando apareceu esta estrela, já iluminou o mundo inteiro igual só porque apareceu de um momento, de um tempinho. Eles entenderam. relembraram que este é um fenômeno de um nascido de um homem que será futuramente o último profeta. Já começaram eles. Começaram a buscar e investigar quem era ele. Quem nasceu na noite anterior. Nós encontramos na história islâmica, pelos livros que eu estudei, porque surgiu esse conflito. Isso que agora já sabemos, no Alcorão Sagrado, nós encontramos esse versículo que fala يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Eles reconheceram um profeta como alguém reconhece seu filho. Até mesmo esse sinal que o Senhor falou, eles acharam, olha, essa estrela brilhante, que não tem algo parecido. Por que eles negaram o profeta, simplesmente? Na realidade, olha bem, essa é uma pergunta bem legal. Por que eles negaram? Esta mesma pergunta que agora surge em tua cabeça, minha cabeça, em todo mundo, por que negaram? Naquela época, eles colocaram uma justificativa. Uma desculpa um pouco estranha, dizendo porque esse não é da mesma genética judaica. Não é da linhagem de Não é da nossa descendência. Exatamente. Assim. E negaram. E não aceitaram a profecia dele. E começaram a atrapalhar a missão dele.
Inclusive, Sheik, desculpa, eu ouvi dizer que o motivo da mudança deles até a Península Arábica, um dos motivos foi justamente essa. Porque eles sabiam que o último profeta nasceria na Península Arábica, portanto, eles se mudaram das regiões onde eles viviam, né? Egito, outras regiões, Exatamente. para a Península Arábica. Eles- Ali eles não era até. adivinhavam que para ter um filho deles, geneticamente. Então vamos nos mudar para lá. Olha, tem uma pesquisa muito interessante sobre a história dos judeus, a história da imigração dos judeus, dessa comunidade judaica, que era uma comunidade muito rica, muito grande, né? Não era algumas pessoas, uma tribo grande, algumas tribos talvez. Por que eles deixam a cidade tão civilizada de Jerusalém, tão civilizada do Egito, e mudam tudo? Toda pessoa, todos os membros da tribo para um deserto, meio desconhecido. Por que tudo isso? Ninguém deixa uma cidade tão bem feita, organizada, civilizada e muda para um deserto, simplesmente por isso. Eles encontravam nas escrituras, olha, naquela região, na região da Arábia, próximo, tem umas palavras que falam no meio de duas montes chamado Air e Nadar. Acho que não sei o nome do segundo, talvez eu errei, mas o último profeta vai estabelecer seu governo, seu reino no meio dessas duas montanhas. Eles mudaram para lá, que seria hoje em dia a cidade atual de Medina, que está cercado por várias montanhas. Eles até mesmo tinham essa descrição, que ele vai surgir, tudo bem, em Meca, mas vai mudar, onde vai ficar fixo. Seria a cidade de Medina. O governo dele seria em outra cidade. Eles mudaram para aquela região para acompanhar o governo do profeta. Mas quando ele surgiu, nasceu, como o Sheik falou, criaram justificativas, criaram desculpa. Não, ele não. A gente tem outra pessoa, ele não é de linhagem de Isaac, ele é um dos árabes. Não presta. Claro que na religião islâmica, na visão islâmica, em relação a Deus, que ele não tem um povo escolhido. Claro. Não tem uma raça. Não tem preferência. Exatamente, mais favorita de outra raça. Todos somos criaturas de Deus. Iguais. O que é mais valioso perante Deus é mais piedoso, mais devoto. A devoção que valoriza o ser humano, a sabedoria que valoriza o homem. Seja de qualquer raça, de qualquer pai, de qualquer mãe, de qualquer Pode ser o filho de um profeta. Bom, por fim, para Deus, o que serve para ele? Ser um servo submetido a ele. Que oferece sua vontade a Deus. Esse que vale perante Deus. Nem a tua cor, nem a tua riqueza, nem a tua sua nacionalidade, sua raça, não. seu gênero, não. Deus Altíssimo é justo, por isso ele é justo. Por isso ele é equilibrado na escolha. Por isso existem milhares ou centenas dos profetas judeus. Também existem milhares e centenas dos profetas que não são judeus. Sheik falou. De outra raça. Sim. Até também, desculpa, existe da África. Sim, deve ser. De outros países, de outras regiões. Tem um versículo no Alcorão Sagrado. Sempre nós enviamos profetas de qualquer raça. De todas as raças. Tem uma coisa muito interessante que o Sheik falou. Por que nós falamos essa negação? Por que nós consideramos essa negação feita pelos judeus, pelos cristãos, como uma desculpa, como uma justificativa? Eu lembrei de um versículo na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus, quando fez várias provas na vida, coloca várias provas, testes na vida do profeta Abraão, deixa uma promessa muito que acalma o coração de Abraão, depois de tantas dificuldades. Fala para ele, olha, você leva seu filho para um deserto com sua esposa Agar. E Abraão cumpriu. É muito preocupante. Olha, você leva a sua família sem conhecer ninguém, simplesmente. Você tem que voltar. O pior é isso, você tem que voltar. Deixa a família lá em Meca e volta. Abraão não fique, volta. Mas deixa uma promessa para ele.
Da linhagem desse filho, Ismael, irá surgir uma grande nação. Esse trecho existe na Bíblia. Da linhagem desse filho irá surgir 12 príncipes. Então nós temos essa promessa de Deus nas escrituras sagradas. Então não tem como negar. Deus prometeu ao profeta Abraão, né, como se fosse uma troca de tanta dificuldade. Abraão, fica feliz. Uma recompensa, né? Fica feliz, uma recompensa sua seria isso. Você vai ter, no fim das contas, uma grande nação, submissa, Sim. que seria a nação do profeta. E o Abraão, inclusive, ele foi quem reconstruiu Acaba. Né? Acaba, na época, estava totalmente destruída Pelos fenômenos naturais. pelos fenômenos naturais. Ele reconstruiu, deixou a família e voltou, né, para a cidade onde ele morava. Em Jerusalém, voltou a Jerusalém. Voltou a Jerusalém. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, depois que o profeta nasceu, como é que foi, depois que ele nasceu, aos 15 anos, né? Começou a trabalhar, começou a ser conhecido. Começou a ser conhecido. Um jovem decente, um jovem verídico e também fiel. Até que, claro, que depois também um assunto, até que ele foi em várias missões de ser experimentado com a sua personalidade. Para ser testado. Tanto através do seu avô, Abu Talib, tanto da primeira esposa, Khadija. Sim. Porque Khadija era uma mulher empresária, viúva. Ela lhe escolheu para casar. Ela verificou um jovem decente, fiel, fiel, religioso, e ela no honesto. início gostou dele, mas ela não imediatamente quis, antes que experimentar a experiência da vida dele. Sim. Mandou de uma caravana dela com um responsável dessa caravana chamado Maisara. Junto com seu tio, Abu Talib. Não, antes, Abu Talib, uma outra primeira viagem. Não sabia. Sim, primeira viagem com o tio Abu Talib sozinho. Depois, quando ela já ofereceu a Abu Talib, eu tenho vontade de casar com teu sobrinho, Muhammad, mas eu vou mandar ele ao Damasco, naquela época, com minha caravana, com aquele comandante, vamos dizer... Minha propriedade. Caravana, que significa um comboio dos camelos, naquela época, carregado de mercadoria, e para Damasco, e de Damasco, depois da volta, ficaram 6 meses. E quando voltou com a caravana de Khadija, o Maisara, antes de entrar à sua casa, corria à casa dela para dando a boa notícia, o resultado daqueles 6 meses, como ele descobriu Muhammad. Para dar um relatório para ela. Exatamente, porque ele aguardava. Ele falou, esse é um homem magnífico. Uma joia. Não perde ele, significa porque fiel, experiente, inteligente, digno e também nobre. Ele, na verdade, tem experiência, porque antes já o tio dele, Abu Talib, treinava ele, como vendia, como comprava, como por fim. E ele, uma das características que me chamou a atenção, a fidelidade dele. Por isso ela se casou. Se casou tanto que a diferença da idade, ela foi mais velha que ele. Assim narram todos os narradores. E ele aceitou depois e se casaram. Olha bem, quando chegou a 40 anos de idade, isso é importante, já Deus Altíssimo escolheu ele como o profeta. Claro, como você já mencionou, Deus Altíssimo, sapientíssimo, e Deus Altíssimo, não escolhe assim em vão, não. Deus Altíssimo escolhe para as características espirituais e morais e também as condições da inteligência, da experiência da vida. Porque uma missão muito delicada, ser profeta. Tem que ser exemplo. E não tem condições de voltar. Exemplo para toda a comunidade. É como você escolhe uma pessoa que não consegue carregar aquela missão. Não, vamos voltar. Retira essa missão dele e entrega para outra. Não é assim, né? Então escolheu o profeta. Exatamente.
tinha deixado ele preparado. E olha bem também, infelizmente, a reação do povo. E a reação de quem? Quando era antes, olha bem. Agora também acontece aqui no nosso tempo contemporâneo. Qual é a diferença? Uma pessoa bondosa, uma pessoa decente, digna. Todo mundo ama ele, todo mundo respeita ele. Mas quando se transforma este homem mesmo para ser reformador, aconselhador, educador, muitas pessoas oposicionam ele. Negam. Contra ele. Negam ele. Sim. Porque já começou outra missão. Ele era conhecido como Muhammad al-Amin, As-Sadiq al-Amin, Verídico, o verídico, o fiel. honesto. Ele é legal. Inclusive até os incrédulos, eu ouvi dizer que Sim. eles deixavam Os bens os valiosos. bens valiosos com ele, porque ele era uma pessoa De confiança, honesta, uma pessoa justa, de confiança, não cobrava. Na época era a cobrança de juros. Sim. E cobranças absurdas, eram De coisas... consignações, vamos dizer. Consignações eram coisas absurdas na sociedade, né? Tudo isso isso não existia nessa Antes personagem. de 40 anos, toda a sociedade em Meca, até os incrédulos, até os politeístas, todos já o aceitavam. foi conhecido como fiel, como uma pessoa verídica e verdadeira, Sim. com credibilidade dos valores humanos. Mas quando foi escolhido ao ser profeta, Uma autoridade. uma missão nova, uma missão de educar as pessoas, de purificar, de deixar as pessoas ligadas com Deus, ensinar. Já começou um trabalho muito pesado. E já... Então ele teria que começar a enfrentar essas pessoas. Foi chamado de mago, foi Começou chamado a ser perseguido. Perseguido, Que Deus abençoe ele, esse grande homem que, na verdade, mudou a história. Claro que nossos imames são linhagem deles, são filhos, ou vamos dizer, descendência do profeta Muhammad. Tem textos de cumprimentar a ele, textos de visita a ele, ziara. Dos atributos que eles colocam, obviamente, agradecemos a Deus Altíssimo que através dele todos nós fomos salvos da ignorância e da retardação. Alhamdulillah, الذي أنقذنا بك من الجهالة وحيرة الضلال. Ele é dos nomes, dos atributos é o Salvador. Muito Hayrat al-Dalala, muito Salvador. De onde ele nos salvou? Salvou da ignorância. E da confusão da ignorância. Da luz, desculpa, da escuridão para a luz. Da treva para a luz, é verdade. Essa foi a principal missão do profeta. A salvação, salvar aquele povo, salvar toda a humanidade, na verdade, começando daquele ponto lá. Por isso ele conquistou o mundo através da sua atitude, sua moralidade, sua ética. Da sua sabedoria. Até que ele tem um dito muito famoso, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Claro que eu fui enviado por Deus para completar, aperfeiçoar as virtudes da moralidade. Significa que, na realidade, a essência da sua missão, a essência da sua presença na mentalidade de todos os povos, através das suas qualidades e suas características morais. Sim. Tem uma história muito interessante. Perguntaram a um grande sábio muçulmano: por favor, descreve para nós como foi a conduta do profeta, Akhlaq Muhammadiyya, a moralidade do profeta. Ele falou assim, ele mencionou, na verdade, uma das palavras do profeta, que o profeta diz para se elevar, para conquistar a posição mais elevada, o nível mais elevado da espiritualidade, você tem que perdoar aquele que oprimiu você. Você tem que ligar com aquele que cortou com você. Né? E depois, o auge da virtude auge seria isso. É perdoar quem te oprimiu. Ajudar aquele que te abandonou. Então, o profeta era assim. Sim. Sim. Profeta أعطي من حرمك وصل من قطعك.
Sim. É uma luta وَيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. amandala. São as principais virtudes, né? Você não se vingar, você não se vinga, além de não se vingar, você dá. Você retribui. É um gesto muito, É muito difícil. muito Makarim difícil. al-akhlaq quer dizer o nível mais alto da moralidade, Sim. não é uma coisa simples. Uma vez você perdoa, tudo bem, alguém fez mal, eu vou perdoar. Mas às vezes lembra, não, o profeta fala não, não precisa nem lembrar, nem nada. Faz bem para ele. Em troca da maldade, faz bondade. Sim. Isso seria akhlaq muhammadiyya. Com isso que Deus fala no Alcorão Sagrado, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا قَلِيدَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ó Muhammad, se você fosse um homem rígido, duro, pessoas vão se afastar de você. Mas você teve um coração muito aberto, um coração muito carinhoso. Por isso que chamou a atenção durante simplesmente 10 anos. Toda a Arábia, uma região tão grande, virou muçulmano. Ele fez um grande milagre, na E- verdade. O principal milagre do profeta foi realmente ter conquistado toda essa Transformar uma região, sociedade. transformar. Como tem esse versículo do Alcorão Sagrado, um dos sinais da grandeza do profeta Muhammad no Alcorão Sagrado, ele fala assim, o Alcorão Sagrado, ele surgiu e conseguiu reconciliar o coração dos Sim, árabes. sim. Por que reconciliar o coração dos árabes? Os árabes juntos, unidos. Quando nós estudamos a história pré-islâmica, o povo ignorante, que a gente chama o tempo da pré-islâmica, o tempo da ignorância. Uma guerra durava, achei que pode corrigir melhor talvez. Durava 40 anos, 20 anos, meses, está em conflito, está em guerra. E o profeta veio e acabou tudo. Vocês são irmãos. Não, uma Fez das pacto da fraternidade, pacto da irmandade entre os muçulmanos árabes. Ontem se matavam e agora são irmãos. Sim. Por exemplo, como anteriormente foi mencionado que as características e o nome do profeta Muhammad foi escrito nos livros sagrados anteriores. Um dos companheiros famosos do profeta Muhammad, chamado Salman al-Farisi. Salman al-Farisi é de Persa. E ele inicialmente era uma religião De outra diferente. religião, Depois sim. se transformou ao judaísmo, depois cristianismo, Cristianismo. depois, Muçulmano. quando ele havia escutado que surgiu um profeta em Meca, ele já sabia, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele corria, cruzava o deserto até chegou a Meca. Assim, bem simples. Perguntei de uma pessoa, dizendo, uma pessoa encontrou ele no beco em Meca. Já surgiu um profeta aqui, ele... E se alega o mensageiro de Deus? Exatamente, se alega ele mensageiro de Deus. Sim, ele aqui, este casa agora está neste casa, Darul Arqam, uma casa, uma menção muito grande, de uma pessoa famosa em Meca chamada Arqam, tipo de um salão. Ele batia a porta, falaram, entrou. Quando entrou, Salman, entrou 20, 30 pessoas sentadas, mesma roupa, tudo no chão, ninguém tem trono, Não, ninguém tem uma cadeira. Ele não reconheceu nada. o profeta. Quem é? Não conseguiu diferenciar. Discriminar ele, ou diferenciar ele, como? Porque ele não usava nada, ele é modesto Não se demais. destacava, ele não se destacava em nada. Nada. Na sua Daí, roupa, Nem na sua quando forma de ele ser. perguntou, Ayyukum Muhammad, quem é de vocês é Muhammad? Eles indicaram aquela pessoa que está no canto sentado. Imediatamente ele declarou a sua fé, seu testemunho, dizendo, eu testemunho que não há outra divindade além de Deus e que tu É, mensageiro de Deus. mensageiro de Deus. Os outros lhe perguntaram, como você imediatamente? Assim foi escrito nos livros dos profetas antepassados as características de um profeta. Primeiramente, ser humilde, Sim. não é destacado. Sua roupa é igual dos outros. Ele sentia no mesmo lugar, não tem trono, não tem uma cadeira, não tem uma joia, não tem de quê. Humilde, modesto, igual como qualquer outra Não, pessoa. e Imediatamente, ele bem, assim conquistou, assim ele, por isso agora, no início da sua missão,
da sua divulgação ao profeta Muhammad. Um da Pérsia, Salman al-Farisi. Um dos bizantinos, Suhaib al-Rumi. E uma da Etiópia, da África, Bilal al-Habashi. Eles não são árabes. Sim, todos abraçaram. São seres humanos, eles, Inteligentes. na realidade, lúcidos. Quando viram as características, imediatamente se Se converteram, entregaram. se entregaram. Se submeteram. Na realidade, isso é uma das Perfeito. características que chama, ele é um chamador dos outros. E até Tipo de- agora também, né? Igual Sheikh? como imã. Imã, o que faz? Ele puxa, Ele puxa, atrai. atrai os outros. Assim, ele, através, ele é de uma carisma, uma pessoa de uma carisma de alta qualidade, de ter influência espiritual aos outros. Vários momentos o profeta Muhammad ele foi escolhido como a personalidade mais influente da história. Isso tá Até agora. até agora. E os trabalhos dele têm surtido Até efeito que até o agora. nome dele, Muhammad. É um dos nomes mais populares do mundo, no né? mundo inteiro. E até agora a religião islâmica não é à toa, né? Que a religião islâmica é a religião que mais cresce, né, no mundo, graças Se Deus quiser. a estas características. Eu queria deixar só 2 recados antes do encerramento. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida do profeta Muhammad, eu gostaria de deixar indicado um livro da autoria de sua eminência Sayyid Sharif Sayyid, a biografia do selo dos profetas Muhammad ibn Abdullah. É um livro totalmente em português. Quem quiser é só entrar na loja do Ar-Resala e conseguir adquirir este livro, que será muito benéfico, e também dar a notícia de que este final de semana será lançado o filme Muhammad, o Mensageiro de Deus, da produção do Irã, do diretor Majid, todo esse filme que conta a história do nascimento do A história do profeta profeta até 13 anos da até idade. seus 13 anos, Vai um ter 3 filme, filmes. Já um foi filme maravilhoso, um filme de todavia, bem feito. muito bem feito. Esse filme de foi alta tecnologia. exatamente. Das Quem assistiu, melhores. É dublado ou só não, ele legendado? foi legendado. Legendado. É uma etapa, né, Sim. um pouco Daqui anterior, para frente tem que... Chegou um pouco mais tarde ao Mas- Nasser tem que se esforçar para fazer dublagem. Se Esse Deus filme quiser. merece, na verdade. até lá é um a gente filme- vai legendando, se Deus quiser. Eu Não, assisti porque- esse filme, Sheikh, com minha família. Não sei quantas vezes eu fiquei chorando. Não, olha bem, esse filme, filme claro que muito agora é um bonito. filme, é bom ser lançado nos salões das cinemas, porque agora todos os equipamentos sonora e aquele afeto, na realidade bem Ele é diferente, maravilhoso, muito ele é diferente. maravilhoso. muito diferente. Na realidade, eu assisti diretamente quando foi lançado no mesmo mês. Sim. Sim. E também foi lançado, olha bem, em Turquia, em Paquistão, Sim, na sim. Índia. Não, ele Estados ganhou vários Unidos. prêmios, ganhou Não, vários não sei prêmios, Um filme muito por bem fim, feito. foi o líder, O né, Majid é um grande produtor. produtor sim. iraniano Perfeito. que fez vários filmes. Tudo bem, queridos, vamos começar mais um programa aqui no Islã Sem Censura. Já falamos sobre o nascimento glorioso, abençoado do profeta Muhammad. Que Deus nos conte entre os verdadeiros seguidores desse grande homem, o grandioso mensageiro de Allah, profeta Muhammad. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos encerrar esse programa, inshallah. Vamos nos prosseguir para outros programas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.